Boa noite, o vídeo de hoje é artesanato em MDF, vai ser um porta-joia. Todos os MDF que eu uso é da Casa da Madeira. Eu vou deixar o telefone da loja passando aqui embaixo para quem tiver interesse em comprar. Esse porta-joia é bem legal porque ele vem com essa bandeja na parte de cima e embaixo essas divisórias. O que eu fiz na minha caixa? Do lado de dentro eu já pintei com a tinta PVA da Glitter Gliart, que eu sempre uso, um marrom chocolate, passei 3 demãos do lado de dentro. A bandejinha eu pintei dentro e fora, a parte da tampa e da caixa eu pintei dentro de marrom e fora eu pintei essas bordinhas de acabamento e aqui embaixo eu dei uma pintura só nas laterais, porque no centro eu vou colar papel e o fundo também passei marrom. Nas minhas divisórias eu usei a tinta na cor Fendi, que ele puxa para um verde antigo, eu gosto bastante dessa cor. Dentro da caixa, para detalhe, eu vou fazer a chuvinha americana. Então, vou usar uma escovinha de dente velha, que eu deixo só para artesanato, umedeço ela na água, tiro o excesso da água. Pego um pouquinho da tinta Fendi, trabalho ela aqui no meu pratinho, venho dentro da minha caixa, da minha bandeja e faço o chuvisco, a chuvinha americana. Terminei de fazer essa chuvinha americana na bandejinha, foi dentro e fora, olha que gracinha que fica. E na caixa eu fiz na parte de baixo da caixa e dentro da tampa. Aproveitei e fiz no fundo também para acabamento, olha que gracinha. Com a tinta seca, agora eu venho com um detalhezinho de extenso, vou usar esse extenso de cantorneira, pode ser qualquer extenso que você tiver. Vou usar pincelzinho pituá, tô usando o número 4. Vou colocar o meu extenso aqui de canto. Se você quiser colocar uma fita crepe para fixar, pode. Venho com a minha tinta Fendi e vou dando batidinhas de leve até completar todo o meu extenso. Lembrando que para trabalhar com extenso não pode ter excesso de tinta no pincel. É sempre pouquinha tinta para você não borrar o seu extenso. Vou dando batidinhas até completar o extenso todo. Terminei de fazer a primeira batidinha com a tinta Fendi, já secou. Agora eu vou recolocar o meu extenso no mesmo lugar e venho agora com a tinta metálica champanhe. Eu primeiro fiz uma demão de tinta fosca para servir de base, servir de fundo, para quando eu passar essa tinta metálica, ela ficar já mais forte, eu não precisar dar várias demãos. Então, venho com a minha tinta champanhe, dando batidinhas novamente até completar todo o meu extenso. Lembrando que você deve colocar uma tinta de fundo que mais se aproxima da cor da sua tinta metálica. Terminei de fazer o meu extenso, eu fiz no fundo da caixa, na tampa e na bandeja. Aproveitei e coloquei uma palavra, acredite e sonhe, que eu acho que ficou bem legal. Essa palavra vem nesse extenso, imagine, sonhe, acredite. Quem tiver interesse, eu vou deixar o código passando aqui embaixo do extenso. Você pode usar qualquer palavra, frase que tiver. Eu vou usar para decoração da caixa papel de scrap, no tema de bicicleta. O que eu fiz com esse papel? Eu já recortei um papel do tamanho da minha tampa, você vai recortar de acordo com a caixa que você tá fazendo. Recortei num outro papel várias tirinhas na parte de trás do meu papel. Esse papel é o de scrap dupla face. Eu recortei as tirinhas de acordo com o tamanho da lateral da minha caixa. Vou usar o marrom chocolate, pincelzinho pituá, tô usando o número 6. Pego um pouquinho dessa tinta marrom, trabalho no meu pratinho, venho num pedacinho de papel e vou tirar o excesso da tinta. Venho no papel de scrap fazendo um movimento circular, mão leve, pouca tinta, para fazer um sombreado, um acabamento nesse meu papel. Faço em volta de todo o recorte que vai na minha tampa e também nas tirinhas de papéis que
eu vou colar na lateral da caixa, da mesma forma que eu tô fazendo aqui. Aproveito o meu pincel Pituá e já vou fazer esse sombreado, esse acabamento em todas as minhas divisórias. Da mesma forma que a gente fez no papel, pouquinha tinta no pincel, movimento circular, eu venho contornando todas as minhas divisórias. Dos dois lados da divisória eu vou fazer esse acabamento de sombreado. Terminei de fazer o sombreado, olha que acabamento lindo que fica nas divisórias. Venho agora com o pinta-bolinha, vou usar o número 4. Se você não tiver o pinta-bolinha, pode usar o cabo de um pincel. Venho na tinta marrom, pego um pouquinho dessa tinta e venho na minha divisória e vou fazer as bolinhas, o poá. Sempre que eu fizer a bolinha, eu molho o meu pinta-bolinha na tinta, para todas as bolinhas saírem do mesmo tamanho. Vou fazer esse poá, essas bolinhas, em toda a minha divisória, dos dois lados. Lembrando, faz um lado, deixa secar para fazer do outro lado. Agora eu começo a colar os meus papéis aqui na lateral da caixa. Vou precisar de pincelzinho de cabo amarelo, que é cerdas duras, eu prefiro para passar a cola. Tô usando a cola branca de artesanato da Gliarte, mas pode ser qualquer cola branca que você tiver. Vou passar um pouquinho dessa cola aqui na lateral da minha caixa, venho com o meu pincel e vou esticar, alisar essa cola. Se você preferir, pode vir com um rolinho. Certifica que passou cola em tudo para depois o seu papel não enrugar. Coloco a tirinha aqui no centro da minha caixa, centralizo certinho esse papel onde eu quero que ele fique. Venho com a ajuda de uma espátula e vou apertar, fixar esse papel na minha caixa, para tirar as rugas, as bolhas de ar. Se você não tiver essa espátula, pode vir com um pedacinho de pano que também dá certo. Aperta bem para colar o papel, tirar as bolhas de ar. Terminei de colar a nossa primeira lateral. Agora eu vou repetir esse mesmo processo em todas as laterais da minha caixa e também nas laterais da minha tampa. Terminando de colar todas as laterais, caixa e tampa, eu venho colar agora o papel do centro da minha tampa. Certifica que você tá com a tampa de frente para você, para não correr o risco de colar o desenho de ponta cabeça. Passo a cola também na minha tampa, aliso com o meu pincel, pode vir também com um rolinho, que é mais fácil até. Estiquei bem a cola, agora eu vou centralizar o meu papel certinho onde eu quero aqui na minha tampa. Terminou de centralizar o seu papel na tampa, viu que tá certinho, venho novamente com uma espátula ou pode vir com o auxílio do paninho e vou alisar esse papel da mesma forma que a gente fez na lateral, sempre do centro para fora, para tirar as bolhas de ar e sempre apertando para esse papel grudar bem na nossa tampa. Terminando de colar todos os papéis, agora eu resolvi fazer um stencil. Eu podia ter feito antes de colar o papel, mas eu resolvi agora de última hora. Vou usar um stencil de letra, texto, aqueles textos que a gente não entende nada. Vou usar pincelzinho Pituá, o marrom chocolate, pouquinha tinta no pincel e venho fazendo um movimento circular de forma aleatória nesse meu papel da caixa. Vou fazer em toda a lateral da caixa e da tampa da mesma forma, lembrando que tem que ter pouquinha tinta no pincel para você não borrar o seu papel. Terminando de fazer todo o stencil, agora vamos para a finalização. Vou usar verniz geral, tô usando esse da Glitter, Gliarte, ele é a base de água. Eu gosto de passar com um rolinho. Vou passar em toda a minha caixa, tampa do lado de fora. Passo uma demão, espero secar uns 30, 40 minutos e venho com uma segunda demão de verniz.
Terminei de passar o verniz, já secou. Olha que gracinha que tá ficando a nossa caixa. Agora vamos para decoração. Eu vou usar essas cartelinhas de strass no tom marrom, que combina com a caixa. E também cordãozinho de pérolas. Lembrando que todas as pedrarias que eu uso é do Helenito Adesimantas. Contato fica passando aqui embaixo para quem tiver interesse. Vou colar com cola de silicone. Vou passar um pouquinho da cola de silicone aqui na parte de baixo da minha caixa. Não precisa passar muita cola para não ficar um acabamento feio. Venho com o meu cordãozinho de pérolas e vou colar em volta da minha caixa inteira. Terminando de colar o meu cordão de pérolas, passo novamente uma fileirinha de cola de silicone. E agora eu vou colar o meu strass marrom. Mesmo que ele já tenha cola, eu sempre gosto de dar uma reforçada. Vou colar essa cartelinha de strass marrom em volta da minha caixa inteira. Esse processo que eu tô fazendo aqui na parte de baixo da minha caixa, eu também vou fazer na minha tampa, para combinar e ficar um acabamento bem legal. Aqui em cima da minha caixa, onde o meu papel já tem esses desenhos de mini flores, eu vou colar mini flores de papel de scrap. Essas mini florzinhas eu fiz com o furador que eu tenho, mas se você não tem furador, quer comprar mini florzinhas, vou deixar o telefone da Tata Arts passando aqui embaixo, ela tem vários modelinhos. Vou colar essas mini florzinhas com cola de silicone, mas pode ser a cola branca também. Eu vou colar até completar toda essa minha cestinhas de rosas, de flores. Para dar um acabamento legal nessas florzinhas, eu também escolhi alguns galinhos de papel. Esses galinhos vocês também encontram lá com a Tata Arts. Fica bem legal para compor com essas mini rosinhas. Vou colar também com a cola de silicone, vou colar alguns galinhos no meio dessas rosinhas, acompanhando o próprio desenho do meu papel. Para fazer um detalhe na parte da frente da caixa, eu escolhi esse aplique de MDF, você encontra também na Casa da Madeira. Vou pintar com a tinta cobre metálica, vou passar 2 demãos, eu venho dando batidinhas com o pincel pituá, eu acho mais fácil para pintar. Para acabamento final, eu vou colar as ferragens, os pezinhos da minha caixa. Vou usar esse pezinho no tom cobre envelhecido, que é bem legal, combina com a nossa caixa. Todas as ferragens que eu uso é da Metálica. Vou deixar o site passando aqui embaixo e também tá na descrição do vídeo, tem desconto para vocês seguidores. Eu passo um pouquinho da cola de silicone para fixar já esse pezinho aqui na minha caixa. Venho com uma ferramenta pontuda, pode ser um agulhão, qualquer ferramenta pontuda que você tiver. E vou fazer a marcação dos furinhos onde vai os parafusos, eu acho mais fácil. Terminei de fazer essa marcação. Eu venho com o parafuso, que você também encontra lá na Metálica, e vou parafusar as minhas ferragens. Caixa finalizada, terminei de colar as florzinhas. Aqui na tampa eu colei as mini cantorneiras, colei strass para dar um acabamento aqui na bicicleta. Olha que linda que ficou a nossa caixa com as pedrarias, todas as ferragens parafusadas. Eu amei esse porta-joia, espero que vocês também tenham curtido esse tipo de artesanato. Olha o nosso enfeite aqui na parte da frente da caixa, como deu um acabamento bem legal, bem charmoso. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha aqui pro vídeo, que é importante. Compartilha para você ajudar na divulgação do canal. Olha que linda que ficou por dentro o nosso porta-joia, as divisórias, todas prontinhas. Eu amei esse resultado. Deixe os comentários aqui embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau!